Então, a semana passada começámos a estudar o Livro dos Espíritos, que é o livro que contém os princípios básicos da doutrina espírita, codificado por Allan Kardec. Trata-se de um livro com perguntas, questões colocadas à espiritualidade maior, e a compilação e a recepção de respectivas respostas acerca dos princípios que regem a nossa doutrina. Na segunda-feira passada, ficámos na questão número 5, que começa na questão número 4, as provas da existência de Deus. Eu acho que todos nós que estamos aqui falamos em Deus. Valha-me Deus, ai meu Deus, Deus me acuda, entrego a Deus. Mas será, que ideia é que temos, como é que sentimos Deus? Que é Deus para nós? É um Deus tribal, é o Deus que ainda olha pela minha família, por mim, ou é um Deus cósmico, o Deus do universo, o tudo, a energia, o amor? E precisamos, e Allan Kardec achou que era necessário questionar a espiritualidade sobre as provas da existência de Deus. Na questão número 4 foi questionado onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Essa questão já foi analisada na segunda-feira passada. Na número 5, que dedução se pode tirar do sentimento instintivo que todos os homens trazem em si da existência de Deus? E a espiritualidade respondeu, sem dúvida, a dedução que se pode tirar é a que de Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não tivesse uma base? É ainda uma consequência do princípio que não há efeito sem uma causa. E hoje vamos para a questão número 6. A questão número 6 foi colocada da seguinte forma: o sentimento íntimo que temos da existência de Deus não poderia ser fruto da educação, resultado de ideias adquiridas? Respondem os espíritos. Se assim fosse, porque existiria nos vossos selvagens já esse sentimento? E Allan Kardec explicita um pouco. Se o sentimento da existência de um ser supremo fosse tão somente produto de um ensino, não seria universal e não existiria senão nos que houvessem podido receber esse ensino, conforme se dá com as noções científicas. Perguntamos nós, poderíamos então sentir Deus como um produto da educação? É verdade que a educação estimula-nos para as coisas mais nobres da vida, mas ela é gradativa, de acordo com a nossa evolução espiritual. À medida que vamos crescendo, espiritualmente, vamos tendo capacidade para aprender mais e mais. O modo de assimilação da educação, nos meios em que cada um de nós estagia, é diferente de uns para os outros. Cada um ainda aprende à sua maneira e aquilo que consegue, de acordo com os dons despertados em cada criatura. A consciência de cada alma, a nossa consciência, seleciona o que recebe como produto do meio em que vive e dá condições nesse aspecto à nossa inteligência para que esta amplie os seus valores na pauta da existência e recusa aquilo que não lhe serve. Aquilo que me serve ainda para mim pode não servir para vocês. Aquilo que eu entendo, ainda nem todos conseguem entender. E aquilo que a maioria já entende, eu, pequenina que sou, ainda tenho muita dificuldade em entender Deus na plenitude que eu o quero entender um dia. Toda a herança é relativa, respeitando assim a posição do herdeiro na vida. É verdade que os espíritos, mesmo aqueles chamados mais primitivos, quando reencarnam num meio mais evoluído, não assimilam o produto da educação que lhe é oferecido. E nós vemos que nem todos aprendemos da mesma forma, todos na mesma casa, e aprendemos todos coisas diferentes, ainda não temos todos a mesma capacidade de assimilar.
por não termos capacidade de entendimento na altura dos seus progenitores, das escolas e dos livros. Dizer que somos o produto do meio, como foi questionado, não encontra assim qualquer segurança nas leis da evolução. Podemos ser ou não esse produto. Podemos ser produto do meio, em parte produto do meio, mas totalmente não, porque depende da faixa em que nos situemos com aqueles com quem convivemos. Convivemos com seres mais adiantados, aprenderemos a adiantar-nos mais. E perguntamos então, se assim fosse, onde aprenderam os primeiros mestres? Se tudo fosse uma questão de educação, quem é que educou os primeiros mestres? Em que escola é que andaram? Toda a sabedoria vem de Deus. Todo o amor parte da sua magnânime personalidade. Os sentimentos íntimos que todos temos quanto à imortalidade da alma e à existência do nosso Pai Celeste são e foram a primeira coisa divina colocada nos nossos corações espirituais pelas mãos do Criador, em forma de luz que nos ilumina a vida. Esta certeza de que somos filhos de Deus não se vende, não se dá, nem se tira. É nosso património, viemos com ele, que brilha em nós com alegria e esperança, falando-nos da felicidade eterna. E isto é Deus a brilhar em nós, esta sensação, este sentimento, este estado de espírito. Questão número 7. Poder-se achar nas propriedades íntimas da matéria a causa primária da formação das coisas? Respondem os espíritos. Mas então qual seria a causa dessas propriedades? Se é indispensável sempre uma causa primária, como é que aparece a matéria? Allan Kardec diz que atribuir a formação primária das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, porquanto essas propriedades são, todas elas, um efeito que há de sempre ter uma causa. E nós sabemos que a matéria é efeito, não é causa. Indubitavelmente, a matéria tem vida. No seu mais íntimo, a matéria tem fenómenos que por vezes escapam ainda à inteligência humana. Há, pois, obediência da própria matéria às leis subtis que governam e sustentam toda a criação. Tudo isso que notamos na matéria e que a observação científica e os cientistas comprovam são efeitos da grande inteligência que denominamos, com toda a satisfação, Deus. E porque todos nós buscamos esse conhecimento, eu tentei e pesquisei para ver o que é que neste momento alguns espíritos superiores nos conseguem dizer sobre o tema. E encontrei em Miramês um espírito grande que nos diz: será que esses espíritos já tocaram Deus, já se sentiram tocados também por essa grande energia, e eles que já são espíritos evoluídos? Nós, no mundo espiritual e na ação que nos cabe pesquisar, continuamos em estudos profundos sobre o Criador. No mundo espiritual continuam a estudar, a pesquisar o Criador, em busca dele. Assistimos em lugares apropriados a luminares da eternidade, expondo conceitos que já puderam comprovar sobre o grande foco, sua vida e a sua interferência em todas as direções da sua casa universal. E eis que, para passar a vós encarnados aquilo que ouvimos aqui nos estudos que temos no mundo espiritual, é necessário que obedeçamos a certas regras de comunicação com os seres, vós que ainda estáis envolvidos nos fluidos da carne. Deus é a realidade absoluta. O que podemos dizer é que Ele vibra em tudo o que existe, porque Ele é Espírito. Somente poderemos conhecer um pouco do grande Espírito pelos seus atributos. Avançar mais, onde os nossos sentidos ainda não alcançam, é perda de tempo e falta de compreensão e obediência a determinadas leis, que marcam ainda os limites do nosso saber. Porque o saber vem-nos gradativamente também. Não conseguimos ainda chegar, caminhamos para lá, caminhamos para Deus, mas tem que vir devagarinho para conseguirmos ir entendendo.
Se queres entender mais, entra na meditação, meu irmão, depois do trabalho honesto, porque esse é um caminho excelente para o conhecimento mais acentuado do Criador. Nós, continua ele, o conhecemos mais não pelos números, nem por ouvir falar. Sentimos a sua presença quando a consciência se apoia no dever cumprido. Os espíritos puros, esses já sentem Deus na profunda sensibilidade e expressam uma tranquilidade imperturbável no coração. Mas a matéria é a mais baixa vibração da divindade. É caminho criado por ele para despertar os seus filhos que saem das suas mãos luminosas e voltam para o seu íntimo de vida. Mas no íntimo da matéria poderás encontrar Deus, sim, porque as propriedades da matéria falam dele, da sua grandeza espiritual, desde que tenhamos capacidade e sentido para tal pesquisa. Pulsa na matéria a vida universal. Na matéria pulsa o fluido cósmico vibrante, dirigido pela mente do Criador e obediente aos seus sentimentos. Ele sabe de tudo e está em tudo, através dos seus atributos espirituais. A matéria, por mais evoluída que seja, ainda não demonstra inteligência, porque ela é movida pela inteligência suprema. No planeta Terra, somente o homem começa a despertar a razão, que é consequência do princípio inteligente e, mesmo assim, sob o comando da inteligência maior, da inteligência de Deus. Questão número 8. Que se deve pensar da opinião dos que atribuem a formação primária a uma combinação fortuita da matéria ou, por outra, ao acaso? Respondem-nos a espiritualidade maior. Outro absurdo. Que homem de bom senso pode considerar o acaso um ser inteligente? E demais, o que é o acaso? Nada. Allan Kardec explica: a harmonia existente no mecanismo do universo patenteia combinações e desígnios determinados e por isso mesmo revela um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego e não pode produzir os efeitos que a inteligência produz. Um acaso inteligente já não seria acaso. Mas a verdade é que o orgulho, o nosso orgulho, acharmos que somos seres grandes, superiores e que não precisamos de explicações além de nós, faz-nos esconder Deus. Pela fraqueza de entendimento, nós colocamo-lo como acaso, palavra que nada expressa na linguagem dos homens, porque o acaso não existe. E quem o desmerece esconde os seus próprios valores, porque dependemos da sua iluminada presença e da sua existência espiritual. Se o acaso não existe, como compará-lo a um ser que existiu sempre e que tem mais existência do que toda a criação junta? Seria um absurdo dos absurdos. Nada se faz por acaso. Para tudo existem leis que nos pedem obediência. E para que a harmonia se faça, é necessário que se observe o mundo em que vivemos. Não se pode viver sem que se tenham leis para obedecer e, cada vez que se infringem, temos a consequência e a corrigenda dessa infração. As coisas espirituais obedecem às mesmas regras, obedecem a um comando divino que é vigilante, operando em todos os sentidos para que essas leis, as leis divinas, sejam cumpridas, com o sentido e o objetivo de estabelecer a paz e o bem-estar em todas as direções da vida cósmica. A alma, já moralizada, é obediente. Ela estuda e compreende o que deve ser feito e respeita todos os direitos alheios. Por isso é que vive em paz com a consciência. Enquanto não trabalharmos os caminhos traçados e vividos por Jesus, permaneceremos em guerra connosco mesmos e sofreremos as consequências da nossa ignorância. Porque a própria ciência dos homens desmente o acaso, porque para tudo tem uma explicação lógica. Se todo o efeito tem uma causa, na dedução comum entre os homens, eis que os efeitos invisíveis também estão apoiados em causas mais subtis do que nós pensamos. E isto tem que nos dar muita alegria e a esperança cresce para a dimensão do amor.
O respeito a Deus deve ser o primeiro ato de cada dia, de cada dia nosso. Deve ser uma oração de agradecimento por tudo o que recebemos do seu imensurável amor, e esse ato nos colocará mais próximo da sua ação benfeitora. Cumpre-nos perceber que Deus está presente na nossa vida, faz o nosso viver, deixando a nossa parte para que façamos com as nossas próprias forças aquilo que temos que fazer. Devemos esquecer-nos então da inércia e lembrar-nos do trabalho, trabalhando, esquecendo o ódio, abraçando-nos, vivendo o amor, porque essa disposição à verdade nos garantirá a paz espiritual e a alegria permanente no coração. 9ª questão. Em que é que na causa primária se revela uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Respondem-nos maravilhosamente os espíritos superiores. Tendes um provérbio que diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho é que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite ainda acima de si. Por isso é que ele se denomina a si mesmo de espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. Allan Kardec nos diz que do poder de uma inteligência se julga pelas obras, não podendo nenhum ser humano criar o que a natureza produz. A causa primária é, consequentemente, uma inteligência superior à humanidade, porque quaisquer que sejam os prodígios que a inteligência humana tenha operado, ela própria tem uma causa, a inteligência humana. E quanto maior for o que opera, tanto maior há de ser a causa primária, aquela inteligência superior, que é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que lhes queiramos dar. Deus, força cósmica, energia, grande criação. Referem então os espíritos que o orgulho é que gera a incredulidade, porque o homem orgulhoso nada admite acima de si. O espírito orgulhoso, encarnado ou desencarnado, supervaloriza-se, criando assim em torno de si o seu próprio mundo, de sorte a querer desconhecer os valores que não lhe pertencem e principalmente a não querer conhecer a fonte criadora de todas as coisas, porque o orgulho está sempre ligado ao egoísmo, que é um estado deprimente daquele que os possui. Compete aos próprios homens erguerem os pensamentos às alturas espirituais, reconhecendo e fazendo com que os outros encontrem a segurança de todas as seguranças, que é conhecer Deus dentro e fora de si. Deus está dentro de mim, fora de mim, dentro de vocês. Está aqui em cada um de nós, em tudo. E ouvir a sua palavra a educar-nos para todos os meios e métodos que Ele dispõe, pelas formas visíveis e invisíveis de sua majestosa criação. Então, meu irmão, não duvides mais da existência de Deus. Se queres reconhecer o seu valor, olha a sua obra. No lugar do orgulho, constrói a fraternidade. E na área do egoísmo, conquista o amor. Falar no bem e viver no bem é a meta do espírito inteligente, que não se esqueceu da educação. Quando admiramos uma pintura famosa, a primeira coisa que desejamos saber é quem foi o autor. Pois bem, olhamos a natureza universal, aquela de cujos benefícios desfrutamos, que é a mais bela pintura, é a mais engenhosa construção que podemos contemplar. Façamos o mesmo em relação a essa obra. Busquemos o seu autor. Quem é o criador de tudo o que vemos, de tudo o que sentimos, de tudo o que somos? Quem é o autor? Encontraremos esse Deus de que sempre falamos com toda a nossa alegria, com toda a gratidão, porque a obra reflete a inteligência de quem a fez. Será que algum de nós já procurou observar o próprio corpo e o seu funcionamento inteligente? Foi o acaso que o fez assim? Está tudo aqui dentro às voltas por acaso?
Se desconheces o teu próprio corpo, é porque foi alguém mais capacitado que o planeou. Procura esse alguém, que o encontrarás sorrindo para ti, ajudando-te a desvendar os mistérios que existem ainda em muitos outros ângulos da tua vida. Livra-te do orgulho e do egoísmo, que encontrarás as bênçãos do entendimento. Encontrarás Deus dentro de ti. Porque nós somos todos, uma obra perfeita do Criador. Não tenhamos dúvidas de que Deus existe, sim. Está aqui, está connosco. Somos nós, todos, obra-prima e maravilhosa desse grande Criador. E terminamos aqui o estudo desta hora.